Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa obra, como todas as obras que eu indico aqui, é maravilhosa, de John Buckley. Quem é John Buckley? Ele é um erudito em Novo Testamento, um erudito em grego, é também um erudito na teologia paulina, nas cartas pastorais, é um dos maiores teólogos do mundo, e ele é o ferrenho opositor do N.T. Wright, porque o N.T. Wright ele adota a nova perspectiva sobre Paulo, e ele não concorda com isso, o John Buckley. Né? E esse livro praticamente é uma resposta, né, ao N.T. Wright, aonde ele discorda de maneira veemente dessa nova perspectiva sobre Paulo, que para ele não traz nenhuma relevância. Né? Nenhuma relevância. Paulo e o dom. Em inglês, é Paulo e o presente, alguma coisa assim. Né? Porque dom significa presente, significa dádiva, várias palavras. Então ele vai trabalhar aqui essa questão do Paulo e o presente, do Paulo e a dádiva. E que presente, que dádiva é essa? De Deus. É o presente de Deus, a dádiva de Deus, como a salvação, enfim. Ele vai trabalhar aqui as cartas de Paulo e a teologia de Paulo de uma maneira maravilhosa, expressiva, coesa e coerente. É uma obra acadêmica, tá? Totalmente acadêmica, e uma das melhores obras sobre o apóstolo Paulo, tá? Uma das melhores obras sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu continuar aqui, mostrar para vocês. Essa primeira edição dessa obra em português foi lançado em 2018, portanto é uma obra nova, né? 3 anos aí que está no mercado. E o Buckley, ele que é inglês, né? Um homem de muitos títulos, né? Aqui, ó. Só confirmando, o John Buckley, ele é professor da Universidade de Durham, na Inglaterra, e é considerado um dos maiores biblistas da atualidade. Suas pesquisas se concentram, sobretudo, em temas como o Novo Testamento e judaísmo no Segundo Templo. E também as cartas de Paulo, né? Vamos aqui para o sumário. O sumário é gigantesco, eu quero correr aqui. Tá? Ele começa com um prólogo, onde ele vai demonstrar e falar sobre o que esse livro vai tratar, e por que ele escolheu o nome de Paulo e o dom, Paulo e o presente, Paulo e a dádiva, aqui, né? São várias palavras aí que você pode falar em relação ao dom. Então, aqui ele vai trabalhar toda essa questão. O livro também tem bastante notas de rodapé, tá? Daqui a pouco eu vou aproximar a câmera do celular quando eu chegar no sumário, tá? Tá aqui, ó. Bastante nota de rodapé, onde ele vai citar outras obras, outros escritores, enfim, como aqui, ó. Vocês estão vendo. Então ele vai trabalhar a teologia de Paulo de uma maneira extensiva, histórica, didática, sociológica. Deixa eu aqui pegar para vocês. O livro é gigantesco, como falei para vocês, né? O sumário está atrás, está na última página. Aqui, ó, sumário dessa importante obra. Ele começa aqui com prefácio, abreviaturas e prólogo. Tá? A parte 1, ele vai trabalhar a antropologia e a história do dom, né? Dessa palavra dom, dádiva.
Aí vai trabalhar aqui os múltiplos, parte 1, os múltiplos significados de dom e graça. Aí ele começa aqui, ó, capítulo 1, a antropologia e a história do dom. Tá? O dom em perspectiva antropológica. Tá? Que ele vai trabalhar com um sociólogo, foi muito importante, Mauss. Deixa eu pegar aqui informações dele. Marcel Mauss. Esse camarada nasceu em 1872 e morreu em 1950. Foi um grande sociólogo. Então ele vai trabalhar a perspectiva de Marcel Mauss e a dádiva, ou dom. Tá? Depois aqui ele vai trabalhar a antropologia do dom pós-Mauss, pós-Marcel Mauss, como essa ideia foi desenvolvida. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, dom e reciprocidade no mundo greco-romano. Como o mundo greco-romano lidava com essa palavra, né, no seu dia a dia. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, reciprocidade grega e os limites do dom. Tá? Tudo trazendo, ele vai trazer a história do dom, né, e também a antropologia, tá? Depois ele vai tratar aqui sobre essa palavrinha aqui, ó, evergetismo cívico. Para quem não sabe o que é evergetismo, só pegar para vocês aqui o significado dessa palavrinha. Na antiguidade, essa palavra significava, né, ou significa doação à comunidade de bens, a propriedade, doação de propriedades, ou mesmo de espetáculos, né, por parte de cidadãos beneméritos. Então, essa palavra aqui, evergetismo cívico, era o favor que as pessoas tinham com outras pessoas, doando seus bens, propriedades, enfim. É isso que significa essa palavra. Depois daqui ele vai trabalhar, ó, patronagem romana. Tá? Eram judeus diferentes em relação a isso? Soluções estoicas ou problemas dos dons. Então é uma obra acadêmica, tá? Se você não tem um conhecimento dessas obras, ou do que é antropologia, enfim, ou daquele contexto daquela época, você vai ter um pouco de dificuldade, porque a obra é uma obra acadêmica, né? Mas de fácil leitura. Hoje você pode pesquisar na internet, por meio do Google, também, que vai te ajudar bastante a compreensão desse livro, as palavras que ele vai usar aqui. Depois ele vai falar aqui, ó, modos persistentes de troca de dom. Aqui antes, ó, a emergência do dom ocidental puro, as transformações ideológicas e sociais modernas em relação ao dom, né? A noção moderna do dom puro, e aqui ele termina com conclusões. Então, esse é o capítulo 1. Depois do capítulo 2, ele vai trabalhar aqui, ó, os aperfeiçoamentos do dom da graça, né? Que dom sempre se refere ao presente, à caridade, ao amor. São várias terminologias para falar do dom. Aí ele vem aqui, ó, aperfeiçoar um conceito, 6 aperfeiçoamentos da graça, tudo em relação ao dom. Esse é o tema do livro. Graça como um símbolo polivalente, tá? Capítulo 3, interpretando Paulo sobre a graça, tá? Mudando padrões de aperfeiçoamento. Então ele vai trabalhar aqui a ideia de Marcião. Marcião foi o primeiro herege, né? O primeiro herege. Foi o primeiro ele também era herege, mas ele foi o primeiro a elaborar um cânon, só com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, tá? Esse camarada aqui. Depois em Agostinho, tá? Aí ele vem aqui, ó, trabalhos iniciais sobre Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, que foi a epístola principal que Lutero leu e dali ele descobriu a justificação pela fé. Lutas ulteriores com Romanos 9, né? Essa questão de Romanos 9 é muito forte, ele vai trabalhar aqui também. A controvérsia pelagiana contra os marceleses. Isso aqui ele vai trabalhar a Agostinho, né? Agostinho. Depois ele pega aqui Lutero,
tá? Martinho Lutero, porque nesse capítulo aqui é a interpretação de Paulo sobre a graça desses camaradas, né? Então, Lutero, o contexto, não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, os aperfeiçoamentos luteranos da graça. E Lutero, ele foi influenciado por Agostinho, até porque ele fazia parte da escola agostiniana, né? Então, Lutero não defendia o livre-arbítrio, inclusive ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, o livre-arbítrio escravo, né? Ou a escravidão da vontade. Depois ele pega aqui o conceito de graça, né? Em Calvino. Vocês pausam aí, dá uma pausa aí, vocês dão uma conferida. Depois ele vai pegar de Barth a Martin, o conceito. Aí, ó, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Ernst Käsemann e Louis Martin. J. Louis Martin. Tá? Depois ele vai pegar aqui o E.P. Sanders, que trouxe essa nova perspectiva sobre Paulo, foi esse camarada, E.P. Sanders, lá no final dos anos 70. E a nova perspectiva sobre Paulo, E.P. Sanders, a nova perspectiva sobre Paulo, que o Barclay, ele é totalmente contra, né? Aqui, ó, recentes discussões sobre Paulo e a graça. Tá? Então vocês vão pegar aqui, ó, vocês podem pausar o vídeo e vocês dão uma olhada, que eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Muita coisa. Tá? Então, o conceito de graça em Paulo e os seus desdobramentos. Então ele vai citar toda essa gama aqui de teólogos, o que eles pensavam sobre o assunto. Depois do capítulo 4, ele vai fazer aqui, ó, síntese e conclusões da parte 1. Então ele vai fazer uma síntese e vai concluir essa parte 1, que é o capítulo 4. Depois, a parte 2, ele vai falar sobre o dom divino no judaísmo do segundo templo. Tá? Esse conceito de dom, de presente, no judaísmo do segundo templo. Aí ele começa com o capítulo 5, pegando esse livro aqui, ó, que é um livro apócrifo, né? Sabedoria de Salomão, tá? Que foi escrito aí nesse período. Então ele pega aqui, ó, toda essa questão, tá? Que esse livro trata sobre o dom divino, o dom da graça de Deus, o presente de Deus aos homens. Está aqui, que eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá? O capítulo 6, como eu falei aqui, vocês podem pausar o vídeo, vocês pausam e vocês leem, tá bom? Capítulo 6, Fílon de Alexandria, aquele judeu que era versado na filosofia grega. E Fílon de Alexandria, ele era fãzaço de Platão. Para ele, Moisés e Platão falaram a mesma coisa, só que de modos diferentes. E ele era totalmente alegórico. Inclusive, ele interpreta o Pentateuco, né, à luz da interpretação alegórica. Então, ele fala cada coisa que você ri. Então, Fílon de Alexandria, o capítulo 6. Né? O que Fílon falou sobre isso? Sobre esse conceito. Então, tá aqui, ó. Creio que vocês vão pausar o vídeo aí e vão ler, tá? Olha só. O capítulo 7, ele vai falar sobre Qumran, sobre esse conceito na comunidade de Qumran, tá? Que Qumran, os escritos de Qumran, os manuscritos ali de Qumran e essa comunidade falaram acerca do dom. Tá? Ele começa com a introdução, tá? Fala sobre a bondade de Deus, a indignidade do ser humano, enfim. O capítulo 8, ele vai falar sobre o pseudo-Fílon. Né? Pseudo dá uma ideia de falso, não verdadeiro, tá? Pseudo-Fílon, aqui no capítulo 8. O capítulo 9, ele vai tratar sobre Esdras, tá? O livro de quarto Esdras, que é uma obra também, uma literatura apócrifa, né? Não inspirado. O que esse livro também trata sobre esse assunto. Você pausa o vídeo aí e dê uma lida naquilo que ele vai tratar. Então é uma obra mesmo, totalmente acadêmica. Se você conhece essas literaturas, melhor ainda. Capítulo 10.
a dinâmica diversificada da graça no judaísmo do segundo templo. Como que era essa dinâmica, né, da graça no judaísmo do segundo templo, capítulo 10. Depois dessa parte totalmente histórica, antropológica, né, trabalhando também as teologias desses livros, que os cristãos não leem, obras apócrifas, eu não sei porquê, deveria ler para conhecer esse material. Ele vai tratar agora aqui, a partir da parte 3, a teologia paulina em si, sobre essa questão do dom, tá? Aqui, ó, ele começa com Gálatas. Gálatas, o dom de Cristo e a recalibragem da dignidade, né? Aí, como ele terminou aqui o capítulo 10, ele começa no capítulo 11 aqui, configurando Gálatas. O dom em Gálatas. O dom aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, tá? O conflito na Galácia, o que estava acontecendo ali, aquela questão dos judaizantes, né? Polaridade paulinas, 4 leituras de Gálatas, ou 4 interpretações, né? Ele vai trazer. E essas 4 leituras estão baseadas em 4 teólogos, como Lutero, James Dunn, o Martin e o Cal, né? Cada um com uma leitura diferente. Depois do capítulo 12, ele ainda vai continuar sobre o livro de Gálatas, onde ele vai fazer uma exposição sobre o presente, o dom, a graça de Deus no livro de Gálatas. Olha, o dom de Cristo e a recalibragem das normas. Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. E aqui ele vai trabalhar, ó, tá? O livro de Gálatas, capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Vocês pausam aí e dêem uma conferida. O capítulo 13, ele vai tratar sobre o dom de Cristo e a lei e a promessa, que é o capítulo 3. Na verdade, é todo o capítulo 3, né? Capítulo 3 e 6, na verdade. Capítulo 3 e o capítulo 6 ali, dos versículos 11 a 18. Então, ele vai trabalhar aqui toda essa questão. Tá? O capítulo 13. Tá bom? Não vou ler para nós ganharmos tempo. Capítulo 14 agora, onde ele vai trabalhar o capítulo 5, versículo 13, e o capítulo 6, versículo 10. A nova comunidade como expressão do dom. Essa nova comunidade é a igreja, tá? Então ele vai trabalhar aqui, ó. A liberdade para o regime de amor do espírito, carne e espírito, liberdade para a escravidão, amor e a lei de Cristo. Olha aqui também. Olha aqui. Tá? E depois a parte 4, ele vai trabalhar sobre Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Que o tema que ele vai trabalhar aqui na parte 4 é Romanos, Israel, os gentios e o dom criativo de Deus, ou o presente criativo de Deus, ou a graça criativa de Deus. São vários nomes aí que você pode dar para essa palavra dom. Aí o capítulo 15, ele vai trabalhar aqui, ó, o dom criativo e seu resultado apropriado. Romanos capítulo 1, dos versículos de 1 a 5 e o versículo 11. Então ele vai trabalhar aqui, ó, dom e misericórdia em Romanos, de Gálatas a Romanos, a ocasião de Romanos, a estrutura da Boa Nova, né, em Romanos. Então ele vai trabalhar de uma maneira maravilhosa esse conceito de dom em Paulo, na carta aos Romanos, tá? O capítulo 16, ele vai trabalhar aqui, ó, vida nova em corpos moribundos, a graça e a construção de um habitat cristão, Romanos capítulo 5, versículo 12, capítulo 8, versículo 39, capítulo 12, versículos de 1 a 15, né? E Romanos 13. Então ele vai trabalhar aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo aqui o capítulo 16. Pausam aí e dê uma lida, tá? Aí aqui ele vai concluir. E vem o capítulo 17, que ele vai falar sobre Israel,
Cristo e a misericórdia criativa de Deus, onde ele vai trabalhar Romanos de 9 a 11, os capítulos 9, 10 e 11, os capítulos polêmicos ali de Romanos 9, né? Então, ele vai trabalhar toda essa questão aqui no capítulo 17. No capítulo 18, ele vai trabalhar com... ele começa com as conclusões, depois ele vem aqui, graça como dom, aperfeiçoamentos distintos da graça, Paulo entre os teólogos judeus da graça, a teologia da graça de Paulo em seu contexto social original, novos contextos e novos significados da graça, tá? E aqui ele termina com um apêndice, tá? O léxico do dom, grego, hebraico, latim e inglês, né? O significado em grego, em hebraico, em latim e em inglês. O dom em grego, dom em hebraico, tá? Dom em latim e dom em inglês. Bibliografia, índice de autores, índice de temas, índice de fontes antigas, tá? Então, o índice de temas, você vai aqui na página 551. Só pegar para vocês aqui, ó. Página 551. Onde ele vai trabalhar os temas, para você dar uma pesquisada, né? Deixa eu pegar aqui, ó. 551. Aqui. Índice de temas. Eu quero ver sobre Abraão. O que ele fala sobre Abraão? Abraão em textos bíblicos. Aí você pega aqui, ó. Aqui está o número das páginas que você vai lá nessa página e você vai saber sobre Abraão, tá? Eu quero saber sobre aliança. Então você vai aqui, aliança no contexto paulino. Você vai nas páginas, tá aqui o número das páginas e você vai saber sobre aliança. E assim sucessivamente. Ok, meus queridos? Tá? Deixa eu só pegar uma questão aqui. Romanos 9. Romanos de 9 a 11. Tá? Rapidamente. Está na página 455. Capítulo 17, 455. Vamos lá. Aqui, ó, Romanos, capítulo 17, né? Israel, Cristo e a misericórdia criativa de Deus. Romanos de 9 a 11. Tá? Que ele vai trabalhar, em primeiro lugar, sobre a crise de Israel. Ele fala assim, ó, como seus versos de abertura deixa claro, Romanos 9 a 11, é produto de pesar e choque. A tristeza profunda de Paulo, os versículos de 1 a 2, do capítulo 9, e a sua mais sincera oração pela salvação de Israel, capítulo 10, versículo 1, surgem de sua forte identificação com seus contemporâneos israelitas, tá? Os quais ele percebe em um alarmante momento de crise. A causa dessa crise já está clara desde o capítulo 3, versículo 3. O fracasso de alguns, na verdade, a maioria, em acreditar. O desejo irreal de Paulo de que o desejo irreal de Paulo de que para o bem deles ele seja anátema de Cristo, amaldiçoado, né? Conforme o capítulo 9, versículo 3, indica a seriedade dessa crise. Essa descrença põe em perigo a salvação deles, por romper sua conexão com a raiz que sustenta o próprio ser de Israel. Paulo contempla descartar sua salvação, sua conexão com Cristo, para o bem deles, Israel, né? Como os comentadores notam, o desejo de Paulo ecoa aquele de Moisés de ser apagado do livro de Deus para o bem de Israel. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. E sua subsequente citação de Êxodo 33, 19, né? Farei misericórdia de quem eu fizer misericórdia.
sugere que ele vê paralelos entre a desastrosa descrença de Israel de Cristo e a quase finalização da história de Israel na história do bezerro de ouro. O que faz a presente crise especialmente chocante é que a descrença de Israel é concernente ao Messias, está no versículo 5, onde Paulo vai citar ali, versículos 4 e 5, os 9 privilégios que Israel tinha, teve, o qual se tornou paradoxalmente, uma pedra de tropeço. Ficar de fora aqui é perder o próprio objetivo de Israel. E aqui sempre, queridos, bastante notas de rodapé, tá? Exatamente como 4 Esdras lamenta a crise do segmento de Israel, da desolação de Sião, e luta por meio do pesar, do desespero e da oração para uma visão mais esperançosa, Paulo lida profundamente com as tradições de Israel à luz de sua experiência confusa. Cada um deles oferece uma profunda reconfiguração da identidade de Israel. 4 Esdras em sua celebração de um remanescente justo, e Paulo em seu reconhecimento de que Israel, como os crentes vindos dos gentios, é constituído pela misericórdia incongruente de Deus. Interessante, né? Como 4 Esdras, a imediata resposta de Israel à crise é recontar as promessas de Deus e os privilégios de Israel. Aí ele vai seguindo, vai comentando, fazendo uma exposição aqui dos capítulos 9, 10 e 11, sobre a eleição de Israel, a incredulidade de Israel e sua rejeição, e a sua salvação, a sua redenção, que Paulo vai tratar no capítulo 11. Então é um livro, queridos, maravilhoso, um livro que para aqueles que gostam da teologia de Paulo, você deve ter, mas é um livro acadêmico, tá? É um livro acadêmico, você tem que ter um conhecimento aí de obras apócrifas, e hoje estão disponíveis, várias bíblias aí, até a Bíblia Católica mesmo, vai ter lá os livros apócrifos, Tem bíblias como a Bíblia apologética de estudos, traz também as obras apócrifas com os comentários e assim sucessivamente. Então, se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, tá? Comente se você gostou, se você não gostou, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pela sua disponibilidade conosco aqui nesse humilde canal. Graça e paz, mais uma vez, até as próximas indicações.